então, agora acho que já boa tarde, e esperando que contribua para que seja um debate esclarecedor e agregador, e portanto falar um bocadinho da saúde e também da educação. E vou começar pela saúde, e as propostas que trago e a avaliação que trago aqui resulta da reflexão do Grupo da Saúde, que reúne regularmente e que chegou a este desenho daquilo que pensamos da situação e daquilo que devem ser as orientações de um governo de esquerda. Sabemos todos que o Serviço Nacional de Saúde, nos últimos 40 anos, nos últimos 35 anos, elevou significativamente os padrões de saúde de Portugal, e isso mede-se muito rapidamente, por exemplo, na enorme melhoria da esperança de vida, da enorme também redução da mortalidade infantil. Nós fomos o país que mais reduziu a mortalidade infantil nos últimos 35 anos. Fomos aquele que aumentou a esperança de vida, o segundo a aumentar a esperança de vida também nos países da OCDE. Isto é fundamental para conseguirmos ter progresso e prosperidade. Não há sociedades prósperas que não sejam saudáveis, que não tenham mínimos de saúde dos seus cidadãos, e, portanto, valorizamos enormemente este contributo do Serviço Nacional de Saúde para todos nós. Chegados aqui a 2014, há várias áreas de preocupação. Uma é o perfil sanitário, o perfil de doença que atualmente temos no país e que é muito sobreponível àquilo que são os perfis de outros países desenvolvidos, digamos, dos países desenvolvidos. E é a enorme prevalência de doenças crónicas, é também existir muita incapacidade, as pessoas vivem até tarde, mas muitas vezes com muita doença a partir de uma determinada altura. Isto aqui, sendo que este perfil é semelhante, em termos, por exemplo, da prevalência de doenças crónicas ao resto dos países desenvolvidos, Portugal aqui tem um grande percurso a fazer, porque nós temos, comparando com outros países desenvolvidos, uma esperança de vida sem capacidade muito menor que esses outros países. Nós temos, as pessoas a partir de uma determinada altura adoecem e vivem, apesar de viverem até tarde, vivem os últimos anos da sua vida com muita doença, e cá em Portugal isso é muito mais grave do que noutros países. Por exemplo, comparando com os países nórdicos, com a Noruega, cá a média de anos a viver sem doença a partir dos 65 anos é à volta de 6 anos, enquanto na Noruega é à volta de 15 anos. Portanto, nós adoecemos muito e temos que focar os cuidados de saúde aqui, muito especificamente. Depois, outra área muito de grande preocupação são as desigualdades no acesso aos serviços e aos resultados. Há áreas que são muito pior servidas em termos de serviços, e isso depois tem um reflexo nos resultados, e isto é mais uma área da desigualdade que campeia no nosso país. E também o atual nível de financiamento da despesa em saúde. Houve uma redução muito grande de despesa pública em saúde nos últimos anos, e, ao contrário do que se diz, o nosso Serviço Nacional de Saúde não andou a gastar mais do que a média, nem a viver acima das suas possibilidades. Até 2010, a despesa total per capita do Serviço Nacional de Saúde estava abaixo da média da OCDE, a despesa pública face ao PIB estava em linha com a OCDE, mas o que se verificava é que a despesa pública é bastante mais baixa do que nos outros países e a despesa privada é muito elevada em relação aos outros países. Ou seja, os cidadãos, mesmo pagando impostos, pagam depois, têm copagamentos e têm despesas que ultrapassam os impostos. Isso é porque pagam muito em meios auxiliares de diagnóstico, muitas vezes nos medicamentos e muitas vezes também no recurso a consultas ou outros tratamentos privados. E a partir de memorando de entendimento, isto, se nós não estávamos a gastar abaixo daquilo que é a média da OCDE, a verdade é que a partir daí a queda foi enorme, e isso vai ter reflexos, está a ter reflexos no funcionamento e naquilo que queremos que seja o Serviço Nacional de Saúde no futuro, e só não se nota tanto ainda porque a dívida tem aumentado imenso dos estabelecimentos de saúde, que se vai notar daqui a uns tempos. Algumas propostas. Primeiro, começar por reafirmar quais são os valores que defendemos para a organização do sistema de saúde. Nós defendemos, e todos aqui defendemos seguramente, a organização em Serviço Nacional de Saúde, e cujos valores são a sua universalidade, ou seja, todos têm acesso aos cuidados, o acesso equitativo, toda a gente, independentemente da origem e do local onde vive,
teoricamente terão acesso semelhante, ser um serviço essencialmente público, às vezes faz alguns acordos de prestação, mas é essencialmente público, baseado nos princípios da solidariedade social, mas deve ser também de qualidade, compreensivo, ou seja, ter no seu seio toda a gama de cuidados que é necessário para as necessidades das populações e ter continuidade de cuidados. Isto também é um valor muito importante. A saúde não é comprar serviços, a saúde é centralizar, gerir e perceber realmente o que é que cada pessoa precisa para ter o melhor estado de saúde possível. Deve ser também, isso defendemos, descentralizado e participado. Deve ser participado pelas populações, que têm que ter cada vez mais voz e perceber melhor também aquilo que são as suas necessidades de saúde, e isto são valores fundamentais. Nós pensamos que esta organização é a melhor porque, por um lado, os modelos de Serviço Nacional de Saúde são aqueles que, mundialmente, e comparando com os semelhantes, são aqueles que, tanto em termos de cobertura e de acesso, como em termos de custos, têm melhores resultados, mas também porque, sendo a desigualdade um grande problema na sociedade portuguesa, este é o sistema que garante a coesão social e a igualdade e todos nós sermos cidadãos que pertencem a uma mesma comunidade. Nós somos completamente contra caminharmos para um sistema minimalista, assistencialista, a duas velocidades, do que só fornece alguns serviços e dos quais a classe média e as pessoas com mais dinheiro vão saindo e complementando com seguros de saúde e com recurso a privados. Nós somos também completamente contra o princípio do utilizador-pagador, porque a forma mais adequada de financiar os serviços é através dos impostos, que são progressivos e que nos incluem na mesma comunidade. Portanto, apesar dos valores, faltar implementar os valores muitas vezes, eu acho que é muito importante falar também do que é que eles são e porque é que nós os defendemos. Depois também em termos mais genéricos, hoje em dia sabe-se cada vez mais que, e por aquilo que há bocado falei, por este perfil epidemiológico, hoje em dia as doenças que as pessoas têm são as doenças crónicas. Deixaram de ser as doenças infecciosas, as doenças muito agudas, em que se morre rapidamente, são mais aquelas doenças que se vão prolongando no tempo e, portanto, temos que perceber como é que vamos enfrentar este problema de combater as doenças crónicas. Sabe-se que não é suficiente aumentar os recursos financeiros para os cuidados de saúde pensando que isso vai resolver. E temos que atuar a montante dos problemas e não centrar a nossa atuação nas pessoas que estão doentes, mas atuar principalmente, ou ter um grande eixo de atuação nos estilos de vida, na forma como as pessoas nascem, crescem, trabalham, vivem, para impedir que venham a ter doença. E, portanto, nós defendemos muito, defendemos nós como defende muita gente, quase toda a gente, ou seja, os organismos institucionais, internacionais e também em Portugal, muitas pessoas, que é necessário atuar sobre os determinantes sociais da saúde. As doenças não existem, em grande maioria, por haver diferenças genéticas entre as pessoas, mas por haver diferenças nas formas como as pessoas vivem. Portanto, é preciso dar um ênfase muito grande na prevenção e na gestão das doenças crónicas e é preciso mudar pelo sistema que é hospitalocêntrico atualmente, que se centra no doente, para um sistema na comunidade, que vai potenciar as forças da comunidade e que vai de encontro às necessidades das populações. É também necessário que as políticas de saúde sejam intersectoriais, que haja saúde em todas as políticas, um bocadinho na linha daquilo que o André dizia, um mecanismo de perceber os efeitos igualitários, mas aqui também perceber de que forma é que as várias políticas vão ter impacto na saúde. E isso é algo que deve estar sempre presente e que nós devemos ter sempre presente. Claro que isto depois vai ao arrepio daquilo que são as diretrizes gerais da economia e da orientação da sociedade atual, mas não devemos deixar de sublinhar sempre a importância de que todas as políticas devem contribuir para a saúde e não ao contrário. Portanto, isto também aqui, quando falamos em proteger a saúde e prevenir a doença, é no sentido de todas as políticas irem de encontro a uma organização social e de organização de serviços que responda às necessidades das pessoas
e não apenas insistir na mudança de comportamentos individuais e no estilo de vida de cada pessoa, porque isso, na minha opinião, é um discurso reacionário, é um discurso que muitas vezes esconde que as pessoas têm determinados estilos de vida, muitas vezes pelo estatuto socioeconómico que têm e pelas dificuldades e por aquilo que são as suas vidas. Portanto, isto para contextualizar aquilo que nós achamos que é importante, que seja a evolução do Serviço Nacional de Saúde. E também apostar num novo modelo de serviços. Muitas vezes o que sentimos no terreno é que os serviços muitas vezes existem, mas estão descoordenados. Há duplicação de serviços, há falta de informação e de transmissão de informação, e tudo isto, esta coordenação, esta maior acessibilidade, este trabalho em equipa é muito importante para que consigamos ter ganhos em saúde, para além daqueles que já fomos conseguindo. Portanto, defendemos um novo modelo de serviços mais acessíveis, mais locais, coordenados, com trabalho em equipa, em que haja uma ligação estreita entre os cuidados de saúde primários e os serviços da comunidade, em que haja mais serviço de apoio domiciliário e em que haja depois articulação com redes hospitalares que respondam de forma célere àquilo que são as necessidades depois muitas vezes mais diferenciadas de necessidade de saúde das pessoas. Pensamos que é fundamental o reforço dos cuidados de saúde primários. Os cuidados de saúde primários estão no centro do sistema, são o primeiro ponto de contacto das pessoas com o Serviço Nacional de Saúde e com os cuidados de saúde públicos, e é muito importante que assim seja, porque nos centros de saúde, digamos, para além de havendo uma equipa de cuidados de saúde primários, essa equipa muitas vezes presta os primeiros cuidados à pessoa que elas recorrem, e também tem esta possibilidade de orientar e de perceber perante aquela situação qual é a orientação a dar. Esta gestão é fundamental, como eu digo, os cuidados de saúde não podem ser uma compra avulsa e decidida por cada um de nós daquilo que acha que são as suas necessidades, por mais informados e por mais participantes no processo de saúde que sejamos. Portanto, nós pensamos que é importantíssimo colocar a tónica nos cuidados de saúde primários. Há 6, 7 anos foi feita, uma reforma dos cuidados de saúde primários, foram introduzidos novas formas de organização nos centros de saúde, que são as unidades de saúde familiar, que são grupos de profissionais, de médicos, de enfermeiros, de administrativos, que se organizam, definem a forma, assumem a responsabilidade por assegurar os cuidados de saúde e a organização de saúde a uma determinada comunidade, e que se organizam dessa forma e que depois têm a autonomia para ir gerindo a sua organização e também cujo financiamento depois é premiado pelos resultados que conseguem. Tanto melhores resultados de saúde a comunidade que servem adquire, melhor haverá depois um acrescente de financiamento. E nós pensamos que este modelo é um modelo bom, deu resultados e houve um salto qualitativo e de acesso também, onde isto foi instituído, mas a verdade é que parou com a entrada em funções deste governo e, portanto, nós pensamos que é muito importante retomar a reforma dos cuidados de saúde primários segundo este modelo, das unidades de saúde familiar. Depois pensamos também que é muito importante instituir nos cuidados de saúde primários algumas formas de conseguir gerir melhor as doenças mais prevalentes que existem e, portanto, temos nos vários centros de saúde, sendo assim mais simples, as consultas para as doenças crónicas mais prevalentes também devem ser responsáveis por atos de prevenção e de rastreio, ou seja, as pessoas que estão ligadas a um determinado centro de saúde devem ser chamadas a fazer atos de rastreio de neópolo, de cancros da mama, de cancros do colo do útero, do colo, nas alturas em que isso deve ser feito. Portanto, isso deve estar, essa informação deve constar nos fecheiros dos centros de saúde, isso deve ser uma prática comum. Deve haver mais articulação das autarquias com as escolas. Deve haver também uma passagem de muitas das consultas de especialidade para os centros de saúde. Não devem ser as pessoas a ir constantemente aos hospitais para terem acesso às consultas, mas deve ser o contrário. Naquelas de acordo com a prevalência das patologias, aquelas mais prevalentes devem ter especialistas, digamos, nos centros de saúde, e também se deve estudar a melhor forma de conseguir fazer os meios auxiliares de diagnóstico.
Por exemplo, nos hospitais fazem-se os exames, nomeadamente análises, isso devia ser mais descentralizado e fazer colheitas nos vários hospitais, nos vários centros de saúde que estão ligados aos hospitais. Depois é fundamental haver uma melhor articulação dos cuidados de saúde primários e hospitalares. A responsabilidade pela saúde das pessoas de uma área de residência pertence a estes dois meios e devem ver de que forma é que podem assegurar a qualidade de prestação e como disse, nesta forma de organização das unidades de saúde familiares, o financiamento se faz desta forma e nós pensamos que é com bons resultados que se faz. Por outro lado, é importante, ainda que achemos que é importante a aposta nos cuidados de saúde primários e em orientar cada vez mais a organização de serviços e de cuidados para os cuidados de saúde primários, é importante também, ainda, e será sempre, investir nos estabelecimentos hospitalares. Nós somos da ideia de que realmente há alguma reorganização da rede hospitalar que deve ser feita e que deve ser feita com as pessoas nos locais, não deve ser algo apenas instituído de cima, mas deve ser com quem está no terreno também, mas que deve-se perceber que serviços é que são necessários, em que locais, de acordo com a prevalência das patologias nos diversos locais, com a articulação dos cuidados primários e com as especificidades de tecnologia que é preciso para cada serviço hospitalar. Portanto, os serviços hospitalares, na nossa opinião, devem ser redimensionados e mais padronizados na forma como funcionam. Devem privilegiar cuidados programados, para as pessoas não terem que estar a ir à urgência sempre que há qualquer coisa. Isto passa por melhores cuidados primários, mas também passa, muitas vezes, por cuidados mais programados a nível dos serviços hospitalares. Devem basear-se em equipas multidisciplinares e devem também privilegiar os cuidados em ambulatório. E hoje em dia isto é uma tendência em todo lado, que é haver cada vez menos permanência nos hospitais e tentar que as situações, mesmo algumas cirúrgicas, se resolvam mais em ambulatório. Isto não é, muitas coisas são por medidas economicistas, mas isto é por ser globalmente depois os resultados serem melhores. Deve haver também nos serviços hospitalares uma utilização intensiva da capacidade instalada. Nós sentimos muitas vezes que não há, e por isso que depois se fazem acordos e protocolos com entidades do terceiro setor e privadas, quando haveria capacidade de utilizar de uma forma diferente aquilo que é a capacidade instalada no serviço público. Pensamos também que a autonomia da organização interna e de estratégia deve existir nos serviços hospitalares, com a responsabilização e com a transparência daquilo que é feito. A rede hospitalar, em nossa opinião, também deve definir alguns centros de referência para patologias prevalentes consumidoras de grandes recursos. Para alguns centros de transplante, algumas de oncologia, há necessidade, às vezes, de definirmos, isto não podem existir em todo lado, todos os tipos de tratamento de todas as patologias, quer porque financeiramente não é possível, mas também porque ganha-se muito em qualidade, no resultado de qualidade, quando se trata muito mais pessoas e quando há rotinas robustas e oleadas a funcionar, e pensávamos que era importante também definir isto. Na nossa concepção, o Estado é quem tem o papel de concepção, implementação e monitorização das políticas, é o regulador, é o comprador, contratador e, na generalidade, é o prestador de cuidados de saúde. Deve haver autonomia de gestão das unidades do Serviço Nacional de Saúde, que deve ser assente numa contratualização transparente e exigente e na responsabilização. Pensamos também é importante que o financiamento seja estável e previsível. Isto é mesmo aquilo que não existe, mas pensamos que é importante porque só assim as unidades de saúde podem perceber quais são as áreas em que devem investir e fazer esse tipo de mudanças. Como disse já, é essencial e cada vez mais essencial que haja uma governação da ação e em tudo isto, eu não fui falando, mas é essencial que haja uma política de recursos humanos, que os profissionais sejam inseridos em carreiras estáveis, exigentes e que sejam justamente remunerados. Uma área também que pensamos que é essencial é apostar na separação do público entre o público e o privado. O que temos assistido é que no nosso país o setor público e o setor privado era um setor residual, mas nos últimos anos foram criadas as condições para que seja cada vez mais substitutivo
do Serviço Nacional de Saúde, e nós achamos que isso está errado, como decorre tudo o que fui dizendo, e portanto que o setor privado tem alguma, pode ter um papel complementar e que é um papel que tem que ser muito bem regulado. E portanto nós achamos que é essencial combater a transferência de recursos do Serviço Nacional de Saúde para outros setores, é essencial combater a criação de incentivos para os cidadãos deixarem de recorrer ao serviço público e portanto, nós não achamos que seja lícito fechar serviços públicos numa determinada zona, com uma determinada razão, para depois abrir, para depois que sejam abertos no mesmo local os mesmos serviços privados. Por exemplo, se achamos que, por exemplo, o encerramento de maternidades, porque não se fazem 1.500 partos por ano, possa fazer sentido, depois não se pode autorizar a que estabelecimentos privados a fazer menos do que esse número se abram no mesmo local. Por exemplo, também não achamos que faça sentido, ou achamos que somos contra haver uma redução do Orçamento Geral do Estado da despesa com a saúde e depois haver benefícios fiscais às empresas que contratam seguros de saúde para os seus empregados. E, portanto, achamos que isto é uma área que tem que ser uma área de muita urgência na regulação e na mudança. Também achamos que é essencial combater a fragmentação e a segmentação induzidas pela concorrência. A concorrência em saúde, na nossa forma de ver, traz muitas vezes, acaba com a coordenação e com a continuidade de cuidados que falei antes, que é essencial para bons cuidados de saúde e, portanto, tem muitas desvantagens. Portanto, nós pensamos que se deve mapear o que está instalado, definir claramente quais são as necessidades, quais são as áreas que, se o serviço público não pode chegar por alguma razão, podem ser contratadas, mas depois isso tem que ser tudo muito regulado e com as mesmas exigências operacionais que são pedidas ao Serviço Nacional de Saúde, aos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. Pensamos também que é fundamental garantir carreiras e condições de trabalho em todas as instituições, independentemente de serem do público ou do privado. Em relação ao financiamento, em nossa opinião, tal como noutras áreas do Estado Social, é urgente trabalho e reverter os investimentos. Por muito irrealista que isto possa parecer, a verdade é que não vai ser possível manter os cuidados que nós pensamos que são eticamente necessários, que são social e eticamente necessários para a população portuguesa, com os níveis de financiamento que temos tido. Nós tivemos uma travagem do financiamento em 2010, que depois prosseguiu pelos anos seguintes, e só para termos uma ideia, o memorando da Troika propunha um corte de 550 milhões de euros na sua vigência e até 2012 tinham sido cortados 1.400 milhões de euros, portanto muito para além daquilo que tinha sido contratado pela Troika. E isto vai colocar problemas, e já está a colocar problemas, só não são mais evidentes porque, como disse, os estabelecimentos estão sem endividar e isso há de se perceber para o ano, provavelmente. Portanto, nós percebemos e achamos que tem que haver contenção de custos, avaliação de custo, tem que haver racionalidade na introdução de terapêuticas, de tecnologias, mas tem que haver um nível de financiamento que garanta minimamente aquilo que são os objetivos que nós queremos para o Serviço Nacional de Saúde, ou então vai ser uma coisa completamente diferente. Por outro lado, achamos que deve haver uma mudança do modelo de prioridades de financiamento. Prioridades, porque já vimos que pensamos ser importante um investimento que se vá orientando para a comunidade e para os cuidados de saúde primários, se bem que sem nesta fase de mudança, sem deixar de investir, como é óbvio, nos cuidados hospitalares, e pensamos também que as prioridades, que o modelo de financiamento deve ser portanto, pela população, pelo número de população atingida, abrangida pelas diversas unidades de saúde,
mas deve também entender, deve ser ponderada pelas necessidades de ciclo vital, pelos ganhos na saúde e pelos níveis de atividade. Tudo isso deve ser refletido no diverso financiamento para as diferentes instituições. Há também ainda muito lugar ao desperdício. Isto parece uma coisa fácil de dizer, mas a verdade os estudos mostram que às vezes cerca de 20 a 25% do dinheiro perde-se e podia ser organizado de outra forma e ser rentabilidade, é desperdício. Em relação às taxas moderadoras, como disse, as taxas moderadoras não podem ser uma forma de financiamento, nem podem ser uma forma de dissuasão de cuidados de saúde que são necessários. E, portanto, nós achamos que as taxas moderadoras são uma má ideia e principalmente nesta sua última acessão de aumentos enormes que verificamos, as taxas moderadoras diminuem a procura e isso é muito mais evidente nas pessoas pobres, que são aquelas que depois não têm outras ofertas. Se forem muito elevadas, as taxas moderadoras fazem com que as classes médias comecem a sair do Serviço Nacional de Saúde porque enfim, às vezes é mais compensador e depois a capacidade, por exemplo, hoteleira é mais fácil no privado, portanto é melhor ir diretamente para o privado e, portanto, nós achamos que as taxas moderadoras têm que ser revistas e é uma coisa importante. Depois, em relação aos subsistemas, para acabar aqui a parte da saúde, nós também, e nomeadamente a ADSE, sabemos todos que a ADSE esteve a pagar durante muito tempo os cuidados privados. A ADSE recebia dinheiro do Orçamento Geral do Estado, mas agora com o aumento das contribuições, isso, segundo sei, a partir de maio deste ano deixou de haver essa contribuição e a nossa ideia é que, sendo que os funcionários públicos devem recorrer essencialmente ao Serviço Nacional de Saúde e que a ADSE deve servir para coisas complementares, a verdade é que as pessoas estão descontando dinheiro ao longo de muito tempo e, portanto, a nossa ideia é que deve haver, a ADSE deve ser autossustentada, deve ser autofinanciada, deve funcionar como uma mútua que faz acordos independentemente de alguma ligação ao Estado com aquilo que pretenda fazer acordos, mas que não deve viver do Orçamento Geral do Estado. E agora, só para acabar mesmo, portanto, também na política de medicamento deve haver um uso racional dos medicamentos, com normas de prescrição com base em evidência sobre a custo-efetividade, com monitorização da prescrição. Algumas ideias, como, por exemplo, instituir concursos públicos para os medicamentos em ambulatório, como já acontece com os medicamentos hospitalares e como acontece noutros países. Deve ser desenvolvidos sistemas de informação independente aos profissionais de saúde e aos doentes. Isto é o grupo da saúde, só para ficarem aqui mencionadas quem são as pessoas que têm discutido estas questões. Em relação à educação, sabemos todos que é uma área do Estado Social em que os cortes orçamentais foram colossais ou brutais e isso traduziu-se em diminuição das despesas correntes de funcionamento, diminuição do número de docentes e diminuição da rede pública de estabelecimentos. E esta é uma área em que é muito evidente que foi utilizado este momento histórico como uma oportunidade para mudar a forma, portanto, mudar o conceito de escola pública para encolher, para degradar e para dualizar a escola pública e expandir a rede privada. E isto também resulta de se ter verificado que houve uma deterioração das condições de ensino, com os mega-agrupamentos, com o aumento do número de alunos por escola e com estes mecanismos perversos de autonomia e também com a enorme mão de obra docente especializada que está disponível neste momento para ingressar nas fileiras da rede privada. Algumas propostas: travar e reverter o desinvestimento na escola pública, no ensino superior, público e na ciência. Deve ser devolvida ao Estado a centralidade na condução das políticas de educação e a qualificação de recursos humanos. A iniciativa privada tem um lugar supletivo que é desligado da dependência do Estado.
E pensamos que isto é muito importante que recentre o debate sobre a educação no nosso país. Em relação à rede de escola pública, pensamos que é fundamental recuperar a ideia de uma cobertura territorial da rede pública de educação, havendo um equilíbrio entre as condições de qualidade de ensino e o tamanho e a forma de agrupar ou não escolas, mas que tem que haver uma melhor cobertura territorial da rede pública. E pensamos também que devem cessar todos os apoios concedidos pelo Estado a colégios e escolas de ensino particular e cooperativo, quando a oferta pública é suficiente, e quando não é, devemos caminhar para que isso possa acontecer. E, portanto, pensamos que os contratos de associação com estabelecimentos privados devem reduzir imenso, tal como era uma ideia prévia. Pensamos também que é fundamental recuperar a ideia de um sistema educativo como um sistema de colaboração, de cooperação entre unidades, que respondem de forma diferenciada aos diversos contextos socioespaciais e aos diferentes estudantes e alunos e comunidades onde estão inseridos. E, portanto, recuperamos os mecanismos de competição entre estabelecimentos de ensino e territórios educativos que conduzem a esta dualização e a esta desigualdade crescente entre comunidades educativas. Também é novamente relevante criar condições necessárias para um melhor exercício da atividade docente. É preciso que seja possível maximizar o acompanhamento diferenciado dos alunos, e isto vai implicar reduzir o número de alunos por turma, limitar o número de turmas e de alunos por professor e fomentar a constituição de turmas heterogéneas, porque sabemos que a educação, para além de ser um local de transmissão de conhecimentos, é também um local de formação da cidadania e de interação com pessoas diferentes e com experiências diferentes. No ensino especial, pensamos que é fundamental repor o quadro normativo e de apoios no âmbito do ensino especial e retomar políticas públicas consistentes e robustas de educação e qualificação de adultos. E em relação à ciência e ensino superior, repor os níveis de investimento público e repor os níveis de atribuição de bolsas e apoios sociais.